Sexo na gravidez. O que todo homem precisa saber. Meu varão, se você tá passando por essa fase da sua parceira, tá grávida, e aí você fica com medo de fazer sexo, ou fica com medo até de namorar também, e com medo também de provocar um parto, né, prematuro, fica com medo de machucar o bebê, às vezes fica até com medo também de perder a conexão com a sua parceira. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre sexo na gravidez. A gente vai acabar com os mitos e você vai entender os momentos mais sensíveis e também vai descobrir aqui nesse vídeo como essa fase pode fortalecer ainda mais a intimidade do casal. Afinal, sexo na gravidez é seguro? A resposta rápida é sim. Na verdade, para a maioria das mulheres com gestações normais, né, a prática sexual ela é super liberada. Até porque o bebê está protegido ali, né, num líquido que se chama líquido amniótico. Ele está protegido também pela bolsa, que é a bolsa que protege ele. Então, assim, no final das contas, ele não está muito conectado com o que acontece aqui do lado de fora, principalmente quando se trata dessa questão aí de sexo. Então, é uma coisa que muita gente até já me perguntou é se praticar sexo na gravidez pode causar aí a interrupção da gravidez. Eu não quero falar aqui a outra palavra, mas não, isso é um mito, tá? Agora, quando evitar? Isso sim é importante. Existem exceções? Claro que existe, né, gente? É importante que você esteja muito atento, você enquanto papai, papai, né? Futuro papai não, já tá grávida, já é papai. É bom você estar muito atento a sangramento, placenta prévia, também risco de parto prematuro. Sim, isso tudo vale a pena você ter mais um cuidadinho. E um alerta aqui, se a sua parceira, se a mamãe, se ela já tem uma orientação médica de evitar, aí sim, nesse caso, é melhor respeitar aí e não praticar aquele sexo tradicional, né, com penetração, que eu digo. E ver aí outras formas também de se conectar, não é mesmo? Porque eu já disse aqui algumas vezes que sexo não é só entrar na caverninha, não é mesmo? Existem várias formas aí da gente praticar sexo sem ter que literalmente entrar na caverninha. Eu já ouvi relatos de amigas que ficaram muito taradas e que continuaram a fazer sexo mesmo na gravidez. Já ouvi também relatos de outras que disseram que realmente não queriam nada, não queriam nem encostar no marido. Então, cada caso é um caso. O desejo da mulher ele pode variar bastante durante a gravidez. A gravidez, uma gestação, né, completa, ela tem 9 meses. Então, no primeiro trimestre, é normal que aconteçam os enjoos, o cansaço também. Às vezes a mulher ela pode ficar com a perna mais pesada também, ter essa sensação de maior cansaço. E isso tudo interfere sim na libido. Já no segundo trimestre, que aí é do terceiro até o sexto mês, a maioria das mulheres elas voltam a se sentir melhor, né? Eu acho que o primeiro trimestre é o trimestre mais, assim, sensível. Tanto que tem algumas pessoas que nem falam que estão grávidas antes do terceiro mês, por precaução mesmo. Acho que é aquele processo ali de formação do neném. Então, já no segundo trimestre, ou seja, do terceiro ao sexto mês, algumas mulheres já normalizam, né? Ficam até com mais energia, podendo até voltar a ter desejo sexual ou a continuar ou a ter mais desejo sexual. Isso é bem interessante também de avaliar. Agora, na reta final, no terceiro trimestre, que seria aí de 6 meses a 9 meses, é que a barriga cresce, o corpo tem uma mudança mais significativa, algumas mulheres sentem mais dores, então isso tudo pode sim influenciar na disposição, inclusive no desejo sexual da mulher. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Algumas mulheres continuam com a libido alta até o final da gestação. Tanto que eu já ouvi relatos de pessoas conhecidas que continuaram a prática sexual até o 9º mês e tudo normal. Eu acredito aqui que a chave para essa situação, o segredo para resolver essa situação vai ser sempre o diálogo entre o casal.
Então, você, enquanto homem, conversa com ela. É um momento muito, muito especial, né? É delicado, especial, importante. São muitas mudanças no corpo da mulher. Então, vale muito a pena estar aí valorizando o corpo dela. Imagina só, gente, são 9 meses. O ideal, né? Pelo que eu lembro, são 1 quilo por mês. A mulher pode engordar 1 quilo por mês. Então, é no mínimo de 9 a 10 quilos num curto espaço de tempo. Em menos de um ano, em 9 meses, você aumentar... Você não engorda, né? Você aumenta o seu peso 10 quilos. É uma pequena aventura, não é mesmo? A aventura de ser mãe já começa já na gravidez. Mas então, você enquanto homem, enquanto parceiro, tá ali validando que ela ainda é desejada. Isso é super importante para a mulher. E perguntando, né? Quando eu falo do diálogo, é você tá ali engajado com a situação. Não só ali querendo, sabe, meter e gozar, e não. O que é bom para ela? O que é gostoso? De que forma que pode ser mais gostoso? O que é mais interessante para ela? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre os benefícios do sexo na gravidez, porque isso aqui que importa, né? Além de manter, assim, a conexão entre o casal, porque isso é uma coisa interessante também. Muitos casais, eles, depois do filho, depois da gravidez, depois do processo de gravidez, e aí depois com o neném, muitos casais se afastam. Eu atendo alguns clientes que relatam isso, que depois que o neném nasceu, se sentiu desprezado. Então, é muito legal manter essa conexão íntima no período da gravidez para que ela não desapareça. Ela vai mudar, porque vocês vão ter mais uma pessoa entre vocês, mas que ela não desapareça. Que vai mudar é um fato. Então, permanecer tendo essa conexão íntima, sexual, durante a gravidez, vai trazer vários benefícios, tanto fisiológicos, para o papai e para a mamãe, e benefícios emocionais também. É uma forma de dizer um para o outro que vocês continuam juntos. E também uma coisa legal, que durante o orgasmo, no caso para a mamãe, não só para a mamãe, né, mas principalmente para a mamãe, a mulher libera vários hormônios e neurotransmissores, como endorfina, serotonina, até a própria ocitocina também. E isso tudo ajuda a reduzir as dores. Então, mamães que querem aí aliviar as dores, de repente fazer uma prática sexual que, de novo, não necessariamente precisa ser com penetração, mas vai te ajudar a liberar demais esse estresse e essas dores aí, além de fortalecer também o bem-estar. E além do que, vai fazer super bem também para a autoestima da mulher. Vai fazer com que ela se sinta mais desejada, mais amada também. Isso é fundamental numa fase que o corpo da mulher está sofrendo tantas transformações. Então, o meu varão, uma sugestão, uma orientação que eu posso te dar, se você está passando por esse período aí tão especial, valida, né, mais ainda a sua mulher, valida ainda mais que você tem desejo por ela, que o tesão não acabou. Isso é uma coisa importante, é deixar claro, porque olha só, o óbvio precisa ser dito, né? Então, o fato de você, de repente, procurá-la, eu sei que para você significa que você tem desejo para ela, mas ela precisa ouvir. Então, não é só ficar de pau duro, literalmente. Você tem que dizer para ela que você a deseja, que você sente tesão nela, que você quer estar com ela, quer estar junto com ela, quer proporcionar também boas experiências para ela. Combinado? Fechado, então. Agora, eu vou te dar algumas dicas muito práticas para você praticar o sexo na gravidez, né? Para esse momento. A primeira coisa é que, como vai ter ali um barrigão, né? Algumas maiores, outras menores, é fundamental você escolher uma posição confortável para a mamãe, né? Então, eu vou aí para a clássica posição de ladinho. Tem até alguns travesseirinhos que são especiais para deixar aqui do ladinho. Então, fazer de ladinho é muito gostoso. Coloca um travesseirinho aqui para apoiar a barriga, assim vai ficar mais confortável para ela. É claro que, dependendo do tamanho da barriga, não dá para você ficar em cima dela. Isso vai fazer com que ela fique mais tensa, né, com relação ao peso na barriga. Então, escolha sempre a posição de ladinho.
É claro que não pode faltar o lubrificante. Nessa fase, né, de gravidez, a mulher tem muitas mudanças hormonais e isso implica também nas questões de lubrificação natural. Então, eu percebo que ainda tem gente que tem vergonha, principalmente mulher, tá? Mas tem vergonha de usar o lubrificante. Gente, o lubrificante é maravilhoso, porque às vezes a mulher tá excitada e por alguma questão ela não está lubrificada o suficiente para começar a penetração. Então, você fazer uso dos lubrificantes é super legal, principalmente lubrificante à base de água, tá? Ele realmente, os à base de água são os melhores. É claro, ter paciência, empatia. A mulher, ela tá num período que ela tá muito insegura com o corpo, muitas vezes está cansada, tá ali se sentindo, tá incomodada, na verdade, né? Ela tá incomodada e ela não sabe nem explicar por quê. E o reflexo disso é uma irritabilidade, uma falta de paciência. Então, ter essa paciência, né? Ter essa empatia com esse momento. Eu acredito que os homens, da mesma forma que a gente, mulher, não tem noção de coisas que os homens passam, como, por exemplo, a ejaculação precoce, o fato de não controlar ali a ejaculação, os homens também, eles não têm noção de como que as mulheres se sentem em alguns períodos, período pré-menstrual, por exemplo, e principalmente o período aí da gravidez. Para finalizar, mas não menos importante, falei no início que é explorar outras formas de prazer. Sexo não é só penetração. Te enganaram a vida toda, meu varão. Você pode fazer sexo de várias formas. Com a boca, com a língua, pode estar ali namorando gostoso, dando beijo. Então, carícias, massagem, também é super gostoso. E tudo isso conta para potencializar o prazer da mulher. Se tem uma coisa que todo homem precisa saber é que a gravidez, ela pode ser uma fase também super gostosa na vida do casal, incluindo na vida sexual do casal, desde que haja respeito, desde que haja conexão, desde que haja também muito diálogo, sabe? Eu acho que essa é uma parte que os casais, né, sejam gravidinhos ou não, acabam esquecendo, que é a parte do diálogo, saber o que está acontecendo, se expor de maneira amorosa. Agora, meu varão, se você quer se aprofundar ainda mais nesse universo de aprender como proporcionar prazer para sua mulher que está grávida ou não grávida também, dar mais segurança, potencializar a intimidade com a sua parceira, mesmo na gravidez, faz o seguinte, vou deixar o link do meu curso de técnicas sensoriais, que é o curso de massagem, onde você vai aprender como transformar o toque sutil numa ferramenta poderosa de prazer para você e para sua parceira. O link está na descrição, então corre lá para garantir o seu curso e faz o seguinte, se você tem algum amigo, algum futuro papai aí que precisa ouvir essa mensagem, já compartilha esse vídeo com ele e não esquece de deixar o seu like aqui também. Beijo, tchau, tchau, até semana que vem.